Olha aqui, vamos lá. O que eu tenho falado, né? Ontem eu falei do mundo Muvuca. Não, ontem não. Hoje é sábado. Foi ontem, eu falei do mundo Muvuca, né? Que a gente precisa ter algumas competências, algumas habilidades pra gente viver nesse mundo e conseguir os resultados que a gente deseja. Então vamos lá falar sobre os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Quem falou isso foi o Alvin Toffler. O que quer dizer com isso? Que muita gente tem preso, né? É como se a pessoa se agarrasse a uma identidade de algo que ela fez no passado que não deu certo e ela não consegue entender que ela pode desaprender comportamentos, hábitos e ela reaprende. Então ela aprendeu uma coisa lá na infância, trouxe para a vida adulta, mas aquilo de alguma forma não está fazendo sentido, não está ajudando ela, não está conseguindo fazer com que ela consiga evoluir. Então ela tem que desaprender e aprender algo novo, aprender novos hábitos, novos comportamentos, novas formas de pensamento. Mas tem muita gente que se apega ao seu eu, né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Só que não é assim que funciona. A gente tem essa capacidade de mudar. O nosso cérebro, por mais que ele seja preguiçoso, ele quer economizar energia. Quando você tem um objetivo claro, você consegue sim, através de ferramentas, através de desbloqueios, através de processos, conseguir mudar esses hábitos. Então, se você está emagrecendo agora, provavelmente você vai ter que aprender a cozinhar novas receitas, você vai ter que abrir mão de alguns alimentos que você acreditava que era impossível de você não comer, deixar de comer, né? Você tem que abrir mão do açúcar, por exemplo, e às vezes a pessoa chega aqui e diz, eu nunca vou conseguir parar de comer açúcar, ou, tomar café sem açúcar é impossível para mim. É possível, se você quiser. Mas quando você se agarra nessa coisa do impossível, pra mim não funciona, eu não quero, porque é mais não quero do que não conseguir, você realmente não sai do lugar. Então, se você não tem essa habilidade e está aberto, né, como eu falei na teoria U, né, você tem que ter a vontade aberta, o coração aberto e a mente aberta para novos conhecimentos, novos aprendizados. E aí sim, esses novos aprendizados você tem que implementar na sua vida. Você tem que colocá-la em prática. Assim acontece a transformação. Então, as pessoas que mais vão crescer, mais vão ter sucesso, mais vão emagrecer, mais vão ter saúde, melhores relacionamentos, mais dinheiro na conta, não são as pessoas mais inteligentes. São as pessoas que têm a capacidade de aprender coisas novas e incorporar no seu dia a dia. São as pessoas que são antifrágeis, que são resilientes. Então você não precisa ser a mais inteligente, a mais isso, a mais aquilo. Não, você só precisa ser resiliente, antifrágil e aprender coisas novas. O problema não é saber, né? O problema não é não saber, é querer controlar tudo. O que acontece é que muitas vezes vocês entram em processos novos e vocês não sabem como fazer. E aí tudo bem, porque sempre tem alguém que te ensina, sempre tem alguém que vai te ajudar, mas você quer controlar o processo. Então, você começa uma coisa nova, por exemplo, emagrecimento. Aí você tem lá uma lista de coisas que você tem que colocar no seu dia a dia. Só que, de alguma forma, no primeiro momento, você não vai conseguir aplicar 100% aquilo. Então, você tá lá, eu tenho 8 hábitos para eu colocar na minha vida. Só que eu só consigo colocar 4. E aí os outros 4 eu não consigo ainda. E aí eu fico achando que como eu não tô conseguindo fazer, não vai funcionar. E aí eu desisto. Eu quero controlar isso. Não, você vai dominar aqueles 4 que você já colocou na sua vida. E com a prática diária, você vai melhorar aqueles 4. E quando você estiver pronta, você vai conseguir incluir os outros 4. Cada um vai ser de um jeito. Tem gente que já consegue no primeiro dia, tem gente que vai levar algumas semanas, outro vai levar meses. Cada pessoa está num nível de consciência. Cada pessoa está num momento da vida que talvez não é possível. Eu tenho uma aluna que tem 3 filhos pequenos, que não vai conseguir dormir, né, 100% como deveria,
Por quê? Porque ela tem necessidades diferentes, ela tem filhos pequenos, então ela tem que atender essas crianças. Então o que acontece? Ela não consegue colocar tudo na prática 100%, mas o que ela consegue, ela faz. E por isso que ela tem resultado. Só que quando chegar ao ponto, quando ela vai poder dormir a noite toda, o que vai acontecer? Ela já está com os outros hábitos 100%, né, já colocados em prática, e aí vai ser muito mais fácil, e aí ela vai acelerar o processo dela. Então eu tenho que observar o quanto eu consigo colocar em prática, e eu me mantenho naquilo, e eu tenho consistência, eu tenho constância, eu vou melhorando, aí eu vou na diligência, que daí é quando eu melhoro o processo, né, eu cozinhava de um jeito, aí eu aprendo uma nova receita, eu no primeiro dia a receita não sai tão boa, no segundo dia ela fica melhor, no terceiro dia, na 20ª vez que eu vou fazer aquela receita, ela vai sair perfeita. Mas é a prática que fez com que eu fizesse aquela receita de forma perfeita, não é fazendo na primeira vez. Então, quando vocês querem controlar tudo e acham que só porque não controla, porque ninguém controla tudo, você só controla você, e nem você controla, né? Porque você tá meio que solta no mundo. Então, começar a observar que eu não controlo o que está externo a mim. Eu não controlo o outro, eu não controlo a vida, eu não controlo o que vai acontecer no mundo. Eu não controlo. Eu simplesmente tenho que cuidar de mim, das minhas necessidades. Por que as pessoas começaram a se perder? Porque elas viram que o mundo estava agora sem controle, né? No sentido que aquele controle que não existia, mas a pessoa tinha a ilusão na mente dela que o mundo estava seguindo um fluxo que eu conheço, né? Quando eu desconheço e aí eu não consigo pegar, eu não consigo organizar, o que acontece? Eu já fico desestruturada. Eu me perco. Deixa eu limpar essa câmera que eu tô achando que essa câmera tá meio sujinha. Eu me perco. Só que nada mudou. Não deveria mudar internamente. Você deveria continuar fazendo as coisas que você fazia, né? Aqui a Leide, minha aluna aqui, a Leide, bebês crescem. Sim, quando eles crescerem, a gente vai poder fazer o que a gente quer, né? A gente vai poder se cuidar, a gente vai poder... então, tudo tem o seu tempo de acontecer. Então, o que eu posso fazer na situação que eu tenho? Qual é o melhor que eu posso fazer no momento que eu tenho? Agora. Agora eu consigo fazer isso. Então, faça isso. Eu até coloquei, né, um livro que eu estava lendo ontem. Eu já li esse livro, mas eu estava relendo. O Poder do Agora, né? Esse livro, ele fala essa questão do momento presente. O que é esse momento presente? É eu fazer aquilo que eu consigo agora. O que eu tenho na minha mão agora? Como que eu posso lidar com a situação agora? Agora eu tô criando uma ansiedade porque eu tô olhando pro futuro. Ai, meu Deus, como que vai ser o Brasil daqui a um ano? O que vai acontecer se a gente não tiver vacina? Quantas pessoas vão morrer? As pessoas sempre estão morrendo. As pessoas sempre morreram. Então, você tá tirando o foco de você, tá colocando lá fora e aí você se perde. Outro livro que eu vou indicar, e as minhas alunas amadas, vocês têm esses livros lá na plataforma, tá, do curso. Esse livro do Poder do Agora, eu já subi o livro lá para vocês. E esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um livro maravilhoso que eu vou sugerir para vocês lerem depois desse curso aqui, nesse desafio. E quem é minha aluna já tem esse curso, né, e pode ficar tranquila. Aprendi com o André, viver o momento. Exato, a gente só tem o momento de agora. Então esteja mais com a sua família, esteja mais com os seus amigos, com as pessoas que você ama agora, não é depois. Aproveite para cuidar da sua saúde agora. Aproveite para ser feliz agora. Aproveite para emagrecer agora. As pessoas estão adiando, elas querem depois. E depois pode ser que não chegue, né? Amo ler, sou grata. É isso. As minhas alunas têm o melhor, sempre. Se vocês acham que tá tudo bem, porque a gente não controla tudo. Então é assim que tem que ser. O meu primeiro presente hoje. Que bom, a vida tá sempre surpreendendo a gente, né? E eu gosto de surpreender as minhas alunas. Então vamos lá. Reflexões para tomada de decisões, né? O que eu quero que vocês façam é, reflitam hoje. Então anotem aí no caderninho o que vocês vão ter que fazer hoje. Primeiro, vocês vão tirar suas medidas, de preferência amanhã de manhã, antes da nossa live. Eu gostaria que vocês compartilhassem nos stories, né? Lembra, eu vou dar presente.
Então, tirar as medidas, se pesar ou se não tem medida, mas só as medidas já tem que ser um indicativo que você conseguiu o resultado. Quais os ganhos que você teve realmente nesse período de 10 dias? Ah, eu melhorei meu sono, eu consegui ir mais no banheiro, eu tô tomando mais água, me sinto mais hidratada, me sinto mais saudável, me sinto mais disposta, mais energia. Quais os ganhos que você tem, né? E eu quero que você compartilhe comigo, porque assim eu sei se o meu trabalho está chegando aonde tem que chegar, se ele está fazendo efeito, porque a única forma de mensurar é quando você me conta. Compartilha nos grupos também, do WhatsApp ou do Telegram, porque também eu sei se vocês estão conseguindo realmente ter resultado. Porque realmente, gente, se eu não tiver essa medida, eu vou acabar parando de fazer isso, porque eu tô vendo que não tá tendo engajamento, as pessoas não estão gostando, não estão tendo resultado, então eu vou parar simplesmente, vou dar atenção só para as minhas alunas. Aí eu quero que você faça uma reflexão. Qual é o seu maior causador de estresse no seu dia a dia? O que realmente tira o teu foco? O que realmente te atrapalha? O que realmente você tá lá vivendo essa vida tranquilamente e você fica assim num nível de estresse altíssimo? É o seu companheiro, a sua companheira? É o seu relacionamento afetivo? É os seus amigos? São seus amigos? É a sua família? Os seus pais? É o seu trabalho? É uma atividade que você não gosta de fazer? O que realmente tira você do seu equilíbrio? O que realmente te desestabiliza? É importante que você tenha consciência do que causa esse estresse. Porque às vezes você está tão no piloto automático que você nem sabe. Não sei o que causa um estresse. Então, entenda que sim, você tem que saber. Porque na hora que você começou a ficar nervosa, pensando em alguma coisa, é o futuro, é pensar no futuro, que você não está plantando nada hoje, por isso que você não vai colher o futuro que você quer. O que causa? No momento que você está pensando, porque é assim, ó, o estresse acontece porque você tem um pensamento, isso gera um sentimento, e aí esse sentimento é o que você tem que sentir e pensar, cara, isso está me fazendo mal. O que causou isso? Então eu vou na fonte. Eu não fico, sentindo aquele estresse, eu tenho que entender aquele estresse, né? Vamos lá. Suas alunas são muito abençoadas. O livro é uma aula bônus com coach financeiro. Somos muito agraciadas. Que bom. Que bom que vocês aprenderam, apreciaram essa do coach financeiro, que foi incrível, né? Eu tô fazendo alguns bônus extras. Eu tô pensando em coisas para dar para vocês. Vocês não têm noção, meninas. Então vamos lá. A outra pergunta que você tem que se fazer. Está sob o seu controle? Sabe quando você tem um problema na sua vida, que eu vou colocar que é um problema, porque vocês acham que tudo é problema, mas na verdade nada é problema. Tudo são experiências, obstáculos e aprendizado. Então você tem alguma situação na sua vida. Você tem que se perguntar, está no meu controle? Não, Andréia, não está no meu controle, eu não posso mudar. Então, larga. É igual aquele do Let It Go, né? Da Frozen, né? Let it go. Exatamente isso. Se eu não posso controlar, o que eu faço? Eu largo. Lembra daquele exercício que eu falei? Se eu não posso controlar, eu tenho que largar. Então eu abro a mão naquilo e deixo e solto. Porque eu só posso controlar euzinha. Eu não posso controlar meu filho, eu não posso controlar meu marido, eu não posso controlar meu chefe, não posso controlar os meus sócios. Não, cada um tá livre para fazer o que quiser. Meu filho, quando é pequeno, eu não é que eu controlo, eu educo ele, né? Eu disciplino ele, eu mostro caminhos, eu mostro, né, soluções, mas depois que ele cresce, eu não posso controlar, eu posso até mandar, né? Mas quem vai controlar? Não sou eu. Que nem meu filho tem 18 anos hoje. Eu consigo controlar ele? Não, eu posso até impor na briga, na força, no poder, né? Porque o poder financeiro você tem, né, sobre uma pessoa, você controla ela. Mas só. Mas não quer dizer que ela não vai fazer coisa escondida, não vai fazer coisa errada. Então você não controla, né? Você pode ter uma falsa ilusão que você controla. Então você não controla. Não está no seu controle? Então larga. A outra coisa, posso influenciar? Lembra que a gente falou nas lives anteriores o poder de influência que você tem que ter, né? Mas eu só influencio se as pessoas me respeitam. Eu só influencio se eu tenho resultado. Como que eu posso influenciar alguém a emagrecer se eu estou acima do peso? Como que eu posso dizer, não, vai lá e faz se eu não estou fazendo? Então, meu poder de influência é limitado. Se eu não posso influenciar, eu também largo. E aí, a quarta pergunta que você tem que se fazer, se não está no seu controle, você pode aceitar ou mudar? Porque muita gente não quer aceitar ou mudar.
Muita gente se agarra numa coisa e ela não aceita aquilo, mas ela também não quer mudar. Então, ou você ama a situação que você está vivendo, ou você larga a situação, ou você muda a situação. Então, qual que você quer fazer? E quando você fica agarrado, você não muda, você não gosta e você não aceita. Que mentira que você está se contando. Tem muita gente que faz isso, né? Não gosto do meu corpo, não aceito o meu corpo, mas não quero mudar meu corpo. Mas quem que pode fazer isso? A única pessoa que pode mudar o seu corpo, quem é? Você. Então, ficar reclamando, eu não gosto do corpo que eu tenho, eu não gosto que eu tô acima do peso, eu não quero estar acima do... Pô, mas não quer mudar? Não quer fazer o que tem que ser feito? Não quer comprar um curso para se desenvolver, para tirar os bloqueios? O tempo tá passando. Você não tá ficando mais jovem. Você não tá ficando mais magra. Então, você tem que tomar uma decisão. O que eu quero? Eu quero continuar assim? Vai entrar mais um ano e eu vou continuar no meu peso? Porque agora você está sendo estimulado, né? Todo dia aqui, toda a semana inteira. Mas e quando acabar esse processo? Aí você volta para os velhos hábitos? Porque você não virou a chave? Então, começa a pensar, né, sobre isso. Então, esses são os questionamentos básicos que você tem que ver para olhar a sua vida e perceber se realmente a sua vida não está andando como você quer. Então, vamos lá. O que você precisa entender? O que você precisa incorporar? A questão da resiliência e antifragilidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Ser uma pessoa resiliente. O que é ser uma pessoa resiliente? É uma pessoa que tem a capacidade de passar pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelos problemas e voltar a ser como era antes. Ou seja, a pessoa, ela não fica de mimimi. Ela vai lá, enfrenta e volta a ser como era antes. Ela não fica fragilizada, dizendo assim, se escondendo da vida e dizendo assim, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais testar alguma coisa, eu não vou me relacionar mais, porque eu já sofri muito. Eu não quero mais quebrar a cara, eu não quero mais empreender porque eu já tive um negócio e eu fracassei. E fracassou porque desistiu, não porque deu errado faz parte do processo. Porque se deu errado é porque eu fui para ação, eu aprendi coisas novas e agora eu posso levar um novo aprendizado. Mas tem muita gente que faz o quê? Não quero mais. Então não tem resiliência. Porque se abate, né? Acontece um evento, a pessoa já quer fugir. Entenda que toda ação repetida que acontece na sua vida, todo evento repetido, é porque você não aprendeu ainda. Então, se você entra num relacionamento e aí você termina aquele relacionamento, entra no outro, e no outro, e no outro, e você tem a sensação que os relacionamentos estão se repetindo, é porque você não aprendeu ainda alguma coisa. Se você entra num trabalho e você passa por bullying, ou você é humilhada, ou você passa por dificuldades com seu chefe, com seus colegas, com seus superiores, não importa. E você muda de trabalho e continua sentindo a mesma coisa. Se você, a cada trabalho você tem, é sempre a mesma história, é porque você ainda não aprendeu alguma coisa. Então você precisa aprender. Aí quando você aprende, você cura, e aí você não tem mais problema. Você não passa por aquilo de novo. Eu tenho uma aluna que falou assim pra mim, eu não quero falar nada sobre espiritualidade, sobre religiosidade. Ok, você não precisa. Mas ela falou uma coisa que achei muito legal, né? Porque ela não se deu conta. Ela falou assim, parece que o mundo tá o tempo todo me levando para esse caminho. Eu tô sempre fugindo e tá sempre vindo e eu não quero mais tratar disso. Então a pessoa tá fugindo de uma coisa que ela tem que aprender, ela tem que entender. Então tudo que vem para você e que você tá recusando, você tá fugindo, é exatamente aquilo que você tem que abraçar, aprender e ressignificar e seguir em frente. Olha que louco, né? A vida te dá exatamente aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Porque, André, mas eu não quero um relacionamento abusivo. Ninguém quer. Mas é o que você precisa para você aumentar a sua autoestima, para você ser confiante, para você aprender a se defender, para você ser melhor. Entendeu como é que funciona? Exatamente assim, dessa live direto para minha parte que tá procrastinando. Que bom que tá servindo para alguma coisa, né, Lady? Então é isso. Então a gente tem que começar a perceber o que de fato eu estou fazendo com as minhas escolhas, né?
Então vamos lá. O que que é antifrágil? Antifrágil, a diferença do antifrágil é que eu passo por uma situação, eu aprendo com ela, eu ressignifico e eu cresço. A resiliência, eu me mantenho no estado natural que eu estava. A resiliência vem da física, né? É igual você bater num, sei lá, o que eu podia bater? Numa esponja e ela volta, né? Uma esponja, você bota o formato ali e ela volta no estado dela normal. Isso é resiliência. Antifragilidade é, eu não só bato, eu volto no estado normal e ainda aprendo, e ainda me desenvolvo, e ainda sou melhor. Isso é antifragilidade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma taça, esse é um frágil, né? É fácil de quebrar. Existem pessoas que são frágeis. Qualquer coisa elas já desistem, qualquer coisa elas choram, e não estou falando de chorar como vulnerabilidade, algo que é possível e você pode, não é isso. Mas a pessoa já recua, ela tem uma situação para enfrentar, mas ela é tão frágil e delicada que ela já se perde, daí ela já acha que não é capaz, e aí ela quebrou, e ela sofre, e aí nunca mais ela consegue se recuperar. Ela perde os pais e ela não consegue se recuperar. Ela perde alguém teve um relacionamento afetivo lá na juventude e foi um grande amor, e aí aquilo acabou, ou ela foi traída e ela nunca consegue mais se recuperar. Ela passou por um abuso, nunca mais consegue se recuperar. Ela foi roubada, nunca mais consegue se recuperar. Isso é uma pessoa frágil. É uma pessoa que precisa de cuidados, uma pessoa que precisa sempre de alguém, tá? Outra coisa agora, vamos falar sobre o resiliente. Isso aqui é uma imagem de bambu. Não sei se tá boa a imagem, mas enfim. O que é uma pessoa resiliente? O que o bambu é resiliente? O bambu, ele é super alto, né? Quando ele cresce, tudo lá que ele tinha que crescer. Pode vir a tempestade, o que for, vendaval, etc. Geralmente ele se dobra, ele vai, mas ele volta. Então, quando passa a tempestade, passa os problemas, ele volta. E ele é resiliente. E quanto mais ele cresce, mais duro ele fica, mais forte ele fica. Isso é uma pessoa resiliente. Ela não quebra, ela fica cada vez mais forte. Porque ela entende que sim, a vida tem esses obstáculos. Eu não tenho uma ilusão de que eu vou passar pela vida e não vai acontecer nada. Sim, eu tenho coisas que eu tenho que lidar, então eu vou ficar mais forte. Mas forte não é duro no sentido igual do bambu. É duro no sentido, ok, eu aguento. Pode vir demandas, pode vir dificuldades, pode vir obstáculos, eu aguento. Por isso que é legal ler esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, porque fala exatamente dessa questão da fragilidade, né? Que você tem. Como você não fragilidade do frágil, mas a vulnerabilidade, você se mostrar quando você precisa de ajuda, você, né, pedir ajuda sem ficar com medo do que vão pensar. É você ter a coragem, porque é coragem, né? Quando você se mostra frágil, no sentido eu preciso de ajuda, eu preciso superar isso, me ajuda. Agora, não frágil no sentido eu desisto, eu me abandono, eu me encolho, em vez de pedir ajuda, eu faço o contrário, eu me vitimizo. Porque a fragilidade tem muito a ver com o vitimismo, né? Eu não busco ajuda e eu me vitimizo. E agora falar sobre o antifrágil. É igual o músculo, né? O antifrágil, o que é o músculo? O músculo é você, na verdade, quando você está exercitando o seu músculo, você, na verdade, faz com que ele fique machucado, né? Na verdade, é basicamente isso. E é na recuperação é que ele cresce. Então, na verdade, você causa uma lesão, digamos assim, no músculo. E aí você dorme, né? E aí, por isso que às vezes a gente dá um intervalo de um dia, porque o músculo precisa se recuperar. E daí ele cresce nessa recuperação. Isso é um exemplo de antifragilidade. Então, toda vez que você passa por um desafio, passa por uma dificuldade e você sai melhor, sai maior, sai mais forte, com mais resultados, então você atingiu a antifragilidade. Então você está no caminho perfeito. Eu quero falar que tem 2 testes que eu coloquei lá no link da bio, tá? Para quem quer fazer e testar. O teste é para você testar, primeiro, qual o seu nível de estresse, né? Porque às vezes a pessoa não tem noção, não. Então é legal. Aonde que fica essa bio? A bio é aqui, ó.
A bio, para quem não sabe, é exatamente onde está meu nominho ali, Mente Magra Sempre. E esse link aqui que tá circulado, essa é a bio, tá? Aqui tá a bio, ó, tá? E aí tem um linkzinho. Então, depois dessa live, eu quero que você vá lá no link, tem 2 testes. Para você testar o nível de estresse que você tá. E testar também a questão, né, se você tem a antifragilidade ou não, qual que é. E aí você vai ficar surpreso com as respostas. Ok, meus amores? Deixa eu ver se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando dessa live, se está fazendo sentido para vocês. Deixa aqui nos comentários, né? A gente vai falar agora um pouquinho o que são os níveis das pessoas, né? Olha que loucura. Antes de falar, eu quero saber quem que tá gostando, quem que tá aprendendo alguma coisa. Manda aí pra mim. E quem que vai compartilhar o resultado que é presente amanhã? Quero saber. Deixa eu ver se no YouTube tem alguém aqui. Bom dia, eu tô aqui quieto só vendo, agora eu vou pro Insta. Ah, ok. Legal, Gui. Eu, Vanessa, o que tem você, eu? Você vai entrar no meu curso, Vanessa? Será que dessa vez você vai? Bom que vocês estão gostando, então. Gente, sério, eu tô aqui na natureza e é muita natureza pra mim. Gente do céu. Faz parte, né? Dizem. Acho bom, né? Minhas alunas aqui têm que me ajudar a compartilhar. Senão eu vou acabar largando aqui. Eu fui a um nível incrível. Ah, Salete, me orgulho essa menina aqui. Essa garota MMS começou a empreender, emagreceu quase 40 quilos. Que mais? Restaurou casamento. Gente, é tanto ganho que fazer uma lista aqui que vocês não têm noção. E é sobre isso, Mente Magra Sempre, né? Não é só sobre emagrecer. É mudar os hábitos e mudar a vida e ter relacionamentos incríveis, vida incrível, mais abundância, mais dinheiro, mais tudo. Então, vamos lá, vou fechar aqui para vocês verem a imagem completa. Olha só, como são as pessoas, né? Primeiro, as pessoas, elas estão numa zona de conforto. Então, elas estão ali, né? Com medo, se sentindo insegura, né? E não tem controle das coisas. Esse é o que a maioria das pessoas estão. 90% das pessoas estão vivendo dessa forma, na zona de conforto. 98% das pessoas estão ali, vivendo aquela vidinha medíocre lá, vivendo sempre do mesmo jeito. Medíocre no sentido de mediano, de sempre igual, nada muda, não cresço, não me desenvolvo, não sou melhor, não sou isso, não sou aquilo. E aí o que acontece? Quando eu tô vivendo nessa zona, e aí eu preciso fazer algo novo, eu saio dessa zona de conforto, e aí eu vou para uma zona de medo. Sim, eu tenho medo. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer coisas novas, diferentes, eu tenho que lidar com pessoas diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes, né? Então a pessoa não se sente confiante. Por quê? Porque ela quer controlar tudo. Então ela conhece algo lá do passado, eu vivi a vida toda fazendo do mesmo jeito e agora eu não tenho controle. Então eu não consigo saber o que está acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Então eu começo a perceber o quanto eu sou... Eu não tenho confiança, autoconfiança. O quanto eu sou... Ai, faltou a palavra. Eu sou... Gente do céu, faltou a palavra. Quando a gente não tem autoconfiança, eu sou... Faltou, gente. Insegura. O quanto eu sou insegura, né? E aí eu começo a ter desculpas para não fazer, né? Eu começo a me afastar do meu sonho porque eu tenho que fazer coisas novas. Eu não sei fazer, eu não consigo controlar, eu não conheço, eu sou insegura. E aí eu começo a me sabotar. E eu começo a realmente dar desculpas por que eu não faço isso, por que eu não faço aquilo. E é muito fácil de ver uma pessoa assim. Ela realmente começa a dar desculpas para tudo, né? Por quê? Porque a gente entra numa zona de medo, de pânico, que tenho medo de mudar, né? Ela se afeta com as dificuldades. Então tudo é difícil, tudo é muito grande, todo obstáculo é absurdo. Eu não consigo lidar com os problemas e desafios. Eu erro rápido, né? O tempo todo. Porque você tem que entender que existe uma zona, uma curva de aprendizado. No começo, igual uma criança. Uma criança, quando sai do colo da mãe para caminhar, ela vai engatinhar, ela vai estar no chão.
Depois ela vai criar um músculo na perna, que vai, né, primeiro ela tá criando músculo no braço lá, para carregar aquele corpo, nas perninhas, porque ela tá engatinhando. Depois ela começa a ter força para se segurar nas coisas e ela levanta, mas as pernas ainda estão um pouco fracas. Então, é a mesma coisa para o aprendizado, é exatamente igual. Então, você pode usar esse exemplo para você entender. E aí, depois de um tempo, ela começa a dar os primeiros passos com forma incerta. Ela tropeça, ela cai, ela fica com medo, mas ela continua. Porque o medo dela não o medo dela esquece rapidamente. Só que nós, adultos, a gente tem um histórico. E por isso que a gente não consegue, às vezes, continuar, porque a gente lembra do que aconteceu. Ou a gente tem no inconsciente um medo já estabelecido. E como que eu curo esse medo? É na ação? Às vezes preciso de ajuda, porque às vezes eu tenho um trauma muito grande, eu realmente não vou conseguir sozinha. Às vezes eu preciso de terapia, porque traumas, eles são necessários ser trabalhados. Agora, a pessoa e uma criança, ela não tem esse histórico, esse passado. Por isso que ela continua, ela até pode chorar, ela pode até ficar com medo um pouquinho, mas ela já esquece. Ela não tem um registro lá. E um adulto já tem esse registro. E aí o que acontece? A pessoa tem que se preparar para ir para a zona de aprendizado, que vai ser uma zona de estresse. Toda vez que você começa a aprender coisas novas, você está se estressando. Sim, mas é importante, você precisa disso para você mudar. O estresse não necessariamente é negativo. O estresse, às vezes, ele é necessário. Só que quando o estresse é demais, o estresse ele atinge níveis absurdos, o que acontece? A pessoa paralisa. Aí você pode ter pânico, você pode ter medo, né, absurdo. Então é importante você começar a perceber qual o nível que você tá de medo. É um medo normal, que todo mundo tem, porque faz parte da natureza humana, ter medo do novo, ou é um medo que te paralisa? Porque o medo que te paralisa precisa de ajuda. O medo normal é só enfrentar, é só fazer o que tem que ser feito, né? Então, quando você entra na zona de aprendizagem, você adquire novas habilidades, você desenvolve aquele músculo, você começa a ficar mais resistente. O necessário, né? Você experimenta coisas novas, né? Você alcança alguns objetivos, você já começa a ter um progresso. Então, uma criança, né? Ela já começa a se agarrar quando ela tá caminhando e ela vê o progresso e aí ela se entusiasma. Daí ela tenta correr, mas ela não tá pronta ainda, ela nem sabe caminhar, mas ela quer correr. Aí você chama ela, vem com a mamãe, vem aqui com a titia. Vem com a titia André, que agora a André só pode ser titia, né? E aí ela tenta correr pra você, mas ela não consegue, daí ela cai, e ela chora, mas ela continua. Então é entender isso. Você vai passar por essa zona de desconforto, essa zona de expansão, porque dói sim. Você às vezes vai tentar, né? E aí não vai. E aí você tem que testar de novo e fazer diferente, e mudar alguma coisa, e mudar a estratégia. Então você tem que entender que vai ter um estresse ali. E tá tudo bem. É só assim que a gente alcança objetivos, é superar essa zona, né? Essa zona de estresse. É aproveitar o caminho. É você ter aquela visão de futuro. É você entender que realmente você vai conseguir, entendeu? Você vai continuar adequando o caminho, a jornada, né? O que precisa. Você tá em movimento o tempo todo. O que você não pode é parar. Por mais difícil que esteja, porque geralmente quando você muda, você tem esse nível de consciência, é muito louco que as pessoas começam a reclamar, que as coisas começam a ficar difíceis. Por que fica difícil? Primeiro, porque você já criou uma realidade lá atrás, então ela tem que acontecer. Segundo, porque agora você tem um novo nível de consciência. Então, às vezes, você começa a mudar e você começa a dar conta de observar o que acontece à sua volta e você não consegue perceber que você mudou a consciência, mas o comportamento ainda leva um tempo. Então, às vezes, você se pega fazendo velhos comportamentos. Então, você precisa de mais tempo, mais prática, mais exercício. Continuar, e continuar, e continuar. Aí você vai perceber, caracas, tô melhorando, tô andando, tô progredindo, e tá tudo certo. E aí eu vou melhorando.
Aí depois eu entro na zona de crescimento, que é o que todo mundo deveria estar o tempo inteiro, que é encontrar o seu propósito, viver os seus sonhos, que é o 8º mandamento, lei, hábito do Mente Magra Sempre. Você viver os seus sonhos, né? Você vai definir as suas metas e você vai conquistar essas metas. Não é simplesmente eu sonho e fico no imaginário e fico lá, eu queria ter o corpo dos meus sonhos. Aí você fica lá sonhando e acha que só o fato de você ficar imaginando vai acontecer. Não vai acontecer. Nunca vai acontecer. A cocriação não é só sonhar. A cocriação é você entender que eu tenho que entrar em ação. Então o que acontece? Nessa zona de crescimento, você tem alguns aprendizados no processo, né? Você consegue observar aonde você precisa melhorar, você começa a olhar exatamente os pontos de melhoria que precisam ser trabalhados, né? Você busca, né, se superar. Porque imagina, se eu, Andréia, né? Eu, na época que eu queria correr, eu nunca tinha corrido na vida. Comecei a correr com 40 e poucos anos. O que aconteceu? No primeiro momento, eu corri, eu fui até uma certa velocidade, corri a 5 km, depois eu queria me superar, daí eu fui para 10 km, depois eu queria me superar, aí eu fui para 21 km, e lembra, eu fui com ajuda. Eu contratei uma pessoa, né, uma assessoria de corrida para me ajudar, para eu não ter lesão, para eu não me machucar no processo, para eu ter melhor performance, para eu ter menos desgaste, porque vocês conseguem sim, sozinhas, mas olha a jornada que você vai ter que levar para conseguir. E no meio do caminho você vai gastar muito mais energia, muito mais tempo, vai demorar mais para você chegar do que com orientação. Então, sempre você vai ter que ter um mentor. Os grandes empresários, os grandes líderes, os grandes atletas, os grandes atores profissionais, os grandes... todos têm mentores, todos são alunos em algum momento. Porque eles precisam de alguém que está olhando o que eles não estão vendo. Porque você tem pontos cegos ao longo da sua jornada. E aí você acha, não, eu consigo. Eu pego ali um conteúdinho gratuito e consigo me virar. Você vai conseguir resultados, sim, incríveis. Se você se dedicar, você vai conseguir. Mas ele é limitado. Porque vai chegar uma hora que vai faltar um conhecimento, vai faltar uma indicação, um caminho. E aí você vai procurar onde? Então é importante, né? Uma coisa que você tem que entender é que você não pode ficar lamentando o passado que você não fez. Não vai te levar para um outro nível. Então você vai entender que o crescimento, ele também vai chegar numa zona de conforto, porque você vai chegar a um ponto e aí você vai paralisar naquele ponto. Então você tem que estar atenta para que você não paralise. Que você realmente esteja sempre em movimento, porque lembra que eu falei lá no começo desse desafio da inércia? Inércia é a capacidade que você tem de se manter parado ou em movimento. Parado, você tem uma dificuldade para entrar em movimento, e quando você está em movimento, você tem uma dificuldade para parar. Então, se você tá lá em movimento e aí de repente você para, ok. Você pode parar um pouquinho de tempo para você, na verdade, comemorar, né, os seus resultados, você ficar feliz, etc. Mas depois você continua em movimento, porque o tempo está passando, o mundo está movimentando, está girando. Esse é o ciclo natural. Você tem que entender exatamente como funciona. E aí você vai ver como a sua vida vai realmente fluir e vai se desenvolver da melhor maneira possível. Então vamos lá, gente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês isso, e agora eu vou abrir os comentários e a gente vai falar como que a gente alcança os nossos objetivos, né? Como que vocês alcançam esses objetivos? Muito simples, meus amores. Primeiro você tem que ter uma visão clara do seu objetivo. O que eu vejo muita gente diz assim, ó, eu não quero engordar. Eu quero emagrecer. Tá, mas ok, o que é emagrecer? Se você emagrecer 10 gramas, né? Você eliminar 10 gramas, você já emagreceu. Ter clara eu tenho que criar uma meta, eu tenho que ter muito específica. Qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Eu quero ficar mais magra. Isso não é uma meta. Isso é uma vontade, é um desejo. Agora, quando eu crio uma meta, ela é específica. O que é específica? Eu quero emagrecer 10 quilos até 31 de dezembro. Isso é específico. Eu coloquei uma data, eu coloquei um valor,
porque eu só consigo mensurar aquilo que eu consigo medir. Né? Eu medir, eu consigo ver se eu tô andando ou não tô andando. Se eu não consigo medir, eu não sei. Ah, eu tô emagrecendo? Ah, eu acho que sim. A minha roupa tá um pouquinho folgada, mas eu tô emagrecendo o quanto que eu quero? Não sei, porque eu não me pesei no começo, eu não sei quanto que eu tô, eu não sei quanto que eu quero chegar. Então, como que você vai saber? Então, eu preciso saber claramente o que eu quero. A outra coisa, ela é positiva? Porque muita gente fala assim, eu não quero engordar. Isso não é positivo. Eu quero emagrecer. Eu quero que realmente eu chegue em tal dia com aquele peso, eu quero colocar aquela roupa, eu quero me sentir desse jeito, eu quero estar desse jeito. Isso é positivo. A outra coisa que você tem que ter clareza, ela é alcançável? É possível de ser alcançável? Eu quero emagrecer 10 quilos em 4 dias, é possível? Não, né? Porque daí você vai estar detonando a sua saúde, você vai estar se prejudicando e vai se frustrar, porque você não vai alcançar. Então, eu consigo emagrecer. Hoje a gente tá em que dia hoje? 7 de novembro. Eu consigo emagrecer 10 quilos em 2 meses? Sim, consigo. Até 31 de dezembro? Sim, é alcançável. Porque também não adianta eu criar uma meta que é tão absurda que eu vou chegar lá e eu sei que eu não vou conseguir, então eu nem vou conseguir sair do lugar. Porque no inconsciente eu sei que não é possível. Eu quero emagrecer 10 quilos num dia. É possível? Não, não é possível. Até porque se você fizer isso, você está detonando a sua saúde. Na verdade, você vai desidratar. Se você fizer isso como alguns atletas de MMA, né? Eles desidratam, né? 6, 8 quilos num dia. Mas aqui esforço, e o corpo tem que estar preparado, ele tem que estar resiliente, ele tem que estar antifrágil para que você não acabe prejudicando essa saúde num nível onde você vai estar doente. Foi isso que eu fiz, irei mudar de casa da minha irmã dia 12 de dezembro. Uau, colocou data, perfeito. Muito bem, parabéns, Vanessa. Eu já estive em movimento, parei por tempo demais, agora tem que começar tudo outra vez. Bom, Gui, não existe tempo demais, é o tempo que tinha que ser, então tá tudo certo. Mas o importante é que você acordou, você despertou, você viu, cara, já deu o que tinha que dar aqui, agora eu vou me colocar em movimento. É isso. A gente não pode ficar lamentando o que aconteceu, até porque talvez esse tempo foi necessário para que você tivesse esse despertar da consciência. Então é muito importante. Vamos lá, relevante. Ela é relevante, ou seja, eu quero aquela meta, ela vai me fazer feliz, ela vai me dar estímulo. Sabe aquela coisa de acordar todo dia, quero viver aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero realmente pagar o preço. Tira você da zona de conforto, porque tem muita gente que tá ruim, mas tá bom, né? A vida tá uma merda, mas eu tô ali no quentinho do cocôzinho e tá tudo bonitinho, né? Mas tem gente que fala, cara, eu quero diferente, eu quero uma vida incrível. Então, ela vai ser assim, cara, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de emprego, eu quero ter uma nova profissão, eu vou fazer uma faculdade, eu quero um relacionamento, eu quero casar, eu quero, sei lá, qualquer coisa. Ela tem que ser tão poderosa que você tem vontade de fazer acontecer. Você, toda vez que imagina a sua meta, você fica com o coração vibrando, você fica tipo, uhul, eu quero isso. Porque é isso que vai te motivar nos momentos que você estiver ali desanimada e você ficar... Porque vai ter momentos de desânimo, não é porque você tomou uma decisão, não é porque você está feliz com o seu objetivo que você não vai desanimar jamais. Não é porque você tomou a decisão que o caminho vai ser perfeito. Não, vai ter muitos obstáculos. Mas mesmo assim, você ainda se sente entusiasmada e você não se deixa abater e você continua no processo e você quer cada vez mais e você quer. E isso te motiva todos os dias a sair da cama e ir para o seu objetivo. Iniciei em 3 de agosto, eu tinha 125 quilos, minha meta é 100 quilos em 30 de dezembro. Uhul! Bora lá fazer acontecer, né? Esses quilos todos, né? Vamos lá, o que mais? Então ela tem que ser relevante para fazer sentido para você. E ela tem que ser mensurável, como eu falei para vocês, né? Eu tenho que ter um início, eu tenho que ter uma frequência e eu tenho que ter um término. É igual o nosso desafio, ele tem um início e tem um fim. Eu tenho uma sequência. Porque se eu não coloco prazo, eu vou ficar a vida toda, eu quero mudar de casa. Ok, mas eu não botei data. Ué, se eu mudar de casa no último dia da minha vida, eu atingi a meta.
Mas é isso que você quer? Não, né? Você quer saber quando. Porque se você não bota prazo, você se desestimula. Sabe quando você tá num trabalho que você não gosta e aí você quer mudar, mas aí você não vê uma data, e aquilo todo dia você tem que ir naquele trabalho, você não gosta, é sacrifício. Agora, quando você bota uma data, ó, dia 9 de dezembro eu vou sair do meu trabalho, o que acontece? Por mais que esteja difícil, por mais que você não esteja motivado a ir pro trabalho, você sabe que tem um fim. E você fica, não, eu aguento mais um pouco. Eu tenho um motivo, eu tenho um objetivo, eu vou só finalizar esse processo. Então ela tem que ter mensurável e temporal, né? Ela tem que ter um início, meio, fim, para que você também consiga mensurar e consiga também ver se você está se aproximando do seu objetivo, né? Então aqui, ó, uma meta, eliminar 10 quilos até 31 de dezembro. Então você tem que colocar isso muito claro. Quero ganhar X no meu trabalho. Quero ter um relacionamento Y. Tem que ser desse jeito, com essas características. Você não escolhe a pessoa, né? Você não pode dizer, eu quero aquela pessoa, porque depende do livre-arbítrio dela. Mas você pode escolher o tipo de relacionamento que você quer, o tipo de casa que você quer morar, o quanto de dinheiro você quer ganhar, o quanto de ganhos ou de bens você quer ter. Você escolhe. Isso está no seu controle. E aí, pra finalizar, né, você não pode se sabotar, né? O que é não se sabotar? É você realmente começar a perceber que existe algo que está te parando. Então, se tem algo me parando, eu tenho que identificar o que está me parando. É um trauma, é medo, é ansiedade, é falta de conhecimento, é falta de uma mentoria, é falta de alguém para me ajudar. Então eu identifico isso e busco ajuda. Bom, na verdade o que acontece? Para você ter resultados, você tem que entrar nessa meta, você identificar exatamente se você está conseguindo realmente colocar ela de forma específica, positiva, alcançável, relevante, mensurável. E aí você se pergunta, eu controlo isso? Depende só de mim? Se controla, se só depende só de você, ótimo, tá super positivo. Eu influencio, ou seja, eu me motivo, eu me influencio, eu não dependo de outras pessoas para influenciar? Beleza. E se eu não controlo? O que eu não controlo? Eu tô na casa da minha irmã e aí ela que cozinha. Ok, mas eu não posso fazer minha comida? Eu tenho que comer a comida dela? Entendeu? Se essas coisas que você tem que observar, o que eu não controlo, o que eu posso fazer para eu controlar? Porque daí eu consigo ter resultados, ok? Gente, era isso por hoje. Espero que tenha feito sentido para você, que ficou muito clara essa questão da resiliência, da antifragilidade. Eu quero que vocês vão, no final dessa live, lá no link da bio, façam os 2 testes. Compartilhe comigo se quiser, eu vou adorar, né? Então, você pode fazer um print do seu celular, manda lá no Mente Magra Sempre. Eu só consigo ver se tem perfil aberto. Se não tiver perfil aberto, não consigo ver. Ou manda lá nos grupos, que daí no grupo eu consigo compartilhar. No grupo do WhatsApp ou do Telegram. É legal porque quando você faz essa ação, primeiro, você está transbordando. Ou seja, você está retribuindo aquilo que eu estou te ensinando. Eu estou vendo que está tendo resultado. Agora, se você não faz... Eu não tô te desejando nada, né? Mas você entendeu, né? Que você não tá fazendo é porque aí não vai colher o que tá colhendo já. Então é isso aí, depende de você. E aí eu consigo mensurar realmente se esse conteúdo faz sentido pra você, porque eu quero sempre trazer o melhor pra vocês, mas eu também dependo que vocês compartilhem a live. Por quê? Porque quanto mais gente feliz, magra, realizada, o que acontece? Melhor vai ser a vida de vocês. Deixa eu ver aqui. Durante o desafio de agosto, eu estipulei minhas metas e estou alcançando com a ajuda da minha mentora. O que direcionar nas decisões, ela me mostra a direção e eu vou na lata. Olha, que bom, Lady. Obrigada, Gui, pela presença. Fabiana, Luciane, que maneiro. Edinho. Uau. Não sabote, compra o curso, gente. É isso aí, comprar o curso. Faça um excepcional dia pra vocês também. Então, na verdade, o curso eu vou falar sobre ele amanhã, mas eu não vou falar muito, porque quem quer comprar, compra. Quem não quer, não compra, tá tudo certo. Depois não vai chorar, que a vida tá
do jeito que tá, né? E eu tenho certeza, quem comprar o curso não vai se arrepender e, na verdade, vai ter ganhos incríveis, até porque eu decidi que esse ano eu não vou vender mais curso, então é a última chance de verdade. Não tô afim mesmo, porque eu quero me dedicar para as minhas meninas, eu quero ajudá-las que 2021 seja o melhor ano da vida delas, assim. Então, é a sua chance única, não tem choro. Tamo junto até depois do fim, né, Gui? E é aquela coisa, essa frase é uma coisa que eu uso para as minhas meninas, né? Eu tô junto, até depois do fim. Porque o curso, quem fez, já acabou a mentoria, a gente tá entrando na fase 2, mentoria 2.0, porque eu realmente quero que 2021 Garota MMS seja a melhor garota, aquela melhor versão dela, né? E aí, meninas, façam os testes e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com os resultados e isso vai te ajudar a ter mais clareza. É autoconhecimento, gente. A gente só consegue ser o melhor da vida, a gente consegue só ter o melhor quando a gente se conhece. Se a gente não se conhece, a gente se sabota. Ter mentores faz toda a diferença no seu resultado. É isso aí. A Vilma é minha mentora financeira. Quando eu tô lá no desespero, eu corro pra ela e aí ela me ajuda. Então, você tem que ter, gente. Não tem, a gente não consegue ir muito longe. A gente até tem resultados, sim, sozinho. Mas a gente vai precisar de muito mais esforço e aí muito mais tempo. Então, uma coisa que você pode encurtar, né? Que é um período de tempo ali que é vida, né? Porque todo o tempo que você gasta, toda a energia que você gasta para aprender uma coisa, e você poderia ali num período menor, você tem um ganho de vida. Então, é só isso que eu posso te dizer, te indicar. Faça a melhor escolha para você, sabe? E aí você vai ver como a sua vida vai mudar. Porque eu sei que às vezes a gente tem medo, a gente quer dar esse passo, às vezes a gente fica, né? Tipo, ai meu Deus, eu quero dar esse passo, mas eu não sei se eu faço. Tome a decisão, porque eu tenho certeza, eu garanto que você não vai se arrepender. Ó, a Lady Linda já quer ser aluna da Vilma. Eu sou linda e só falta ser rica. Rica você já é, Lady. Porque tem atitude, mulher de atitude que vai lá, compra, faz rifa, vende os trelelê, já tem atitude já rica. Isso é uma pessoa que tem realmente como é que eu falo? Um nível de consciência e é uma pessoa empreendedora. Pessoas ricas são pessoas empreendedoras, pessoas que arriscam, pessoas que veem a situação e ela, apesar da situação, ela encontra soluções. É uma pessoa que está conectada com potencialidade pura, ela tem os insights, ela tem as ideias, porque entendeu, né, como que funciona o universo. Então, entenda que o livro também das 7 leis espirituais de sucesso estão lá na plataforma também. As minhas alunas têm tudo, né? Já deixei para vocês hoje presente. Então, na verdade, eu deixei 10 livros para vocês lerem, né, nos próximos dias. E é isso. Oi, Souza Leni Alves. É isso, meninas. Bora lá viver? A Lady tá toda poderosa, tá podendo, né? Ai, gente, tem novidade hoje demais, uma conquista financeira. Acho que isso é importante, né? A gente ter a liberdade financeira pra gente ter realmente o caminho que a gente escolhe, né? Não é o caminho que faz a gente que faz o caminho. Eu vou colocar mais agora você me deu uma ideia, Lady. Eu vou dar mais uns presentinhos pra vocês, uns livros de financeiro também. Já que você tá empenhada lá, todo mundo vai sair ganhando hoje. Hoje eu tô generosa, hoje eu tô transbordiane, tô fazendo tudo. Quero dar tudo pra todo mundo hoje. Não, olha lá que eu tô dando, né? Não, é isso aí. Bom, meninas, eu vou encerrar aqui, né? Porque vocês ficam aí de papo comigo e eu fico aqui me distraindo. A gente já deu 1 hora. Exatamente. Para as minhas alunas eu dou o melhor. Quem quer ser minha aluna, que venha. Quem não quer ser, tá tudo bem. Aí depois vai chorar, né, sobre o leite derramado. E aí vai dizer, putz, caceta, perdi a oportunidade. Perdeu mesmo. Até porque eu quero me dedicar. Final de ano, é um ano de introspecção. Eu tenho que escrever meu livro. Eu vou me dedicar pro meu livro, vou me dedicar para as minhas alunas. Então é a última chance pra galera ter esse curso maravilhoso. Porque esse curso, ele foi desenhado pra galera. E eu tô também criando novos bônus para as alunas, que nem precisava, né? Porque eu tenho certeza, com o que eu dei já nesse curso, gente,
tá fechado, assim, tipo, não precisaria dar mais nada. Mas, como eu sempre dou além, a pessoa acha que, ah, não, já aprendi tudo. Não, tem mais ainda aqui, deixa eu te dar mais. E a pessoa fica tipo assim, caraca, sério? Sério. Então é assim que eu funciono. Leite não pode. Ai, muito bom. Meninas, então, o que é o combinado? Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Ela vai ficar salva só até amanhã. Depois eu vou tirar todas as lives de ontem, de hoje e de amanhã. Elas ficam salvas só até segunda, domingo de noite ou segunda-feira pela manhã. Então é a única oportunidade. Você tem esse final de semana para se conectar com esse assunto, para ver se gosta do conteúdo, para tomar a decisão de ir pro curso, né? E aí sim, você vai escolher qual é o caminho que você quer para sua vida. Se você quer realmente continuar comigo nessa jornada e se desenvolver muito mais, ou se você quer voltar, né, para sua vidinha e tá tudo certo, continuamos amigos, você pode continuar aqui no meu Mente Magra sempre. Belezinha, tá bom? Mas eu sugiro que você realmente expanda sua mente e tenha resultados incríveis e também aqueles resultados que vocês já viram ontem, né, que eu compartilhei. Beijo, meninas. Se cuidem, tenham um ótimo dia, aproveitem, tirem as medidas, se pesem, compartilhem comigo, eu quero saber se fez os jejuns, se comeu comida certinha, se emagreceu, se reduziu medidas, se teve ganhos e fazer os testes e compartilhar comigo. Vamos lá viver? Beijo, 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 meninas e meninos.